Olha aí a paz do Senhor Jesus a todos vocês, todos os irmãos que nos acompanham, os amigos que nos acompanham através da nossa rede social. E hoje, domingo pela manhã, eu vou estar lecionando a nossa escola dominical para todos vocês aqui no nosso Instagram. Vou estar passando para todos os irmãos. Samuel Pintura aí conosco. Bom dia, pastor, bom dia, Deus abençoe. Wagner, todos vocês aí, em nome de Jesus. E a lição de hoje é uma lição muito interessante da escola dominical. Estou com a revista aqui, que é os Salmos, um guia devocional para o cristão. A lição de hoje, ela fala um pouco sobre o livro de Salmos. Os Salmos que alguns foram escritos por Davi, outros pelos filhos de Coré. E os Salmos têm uma importância muito grande para estar introduzido aí no cânon sagrado. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Olha, se tem uma coisa que a igreja tem buscado em algum momento, é o livro de Salmos. Os Salmos, ele é um dos livros da Bíblia mais buscado pela igreja. Tanto pela igreja como pelas pessoas que não são crentes. Elas também buscam o livro do Salmo. Elas buscam o Salmo ali para em algum momento da sua vida. Em algum momento eles buscam o livro de Salmo. Em algum momento eles vão lá, recorrem ali ao Salmo. Então é um livro muito procurado, né? O livro de Salmo. Muito procurado mesmo. Você vê que no momento de tristeza ou no momento de alegria, dificilmente a pessoa não vai lá no livro de Salmo, buscar lá uma palavra, uma mensagem. E os Salmos é tão famoso que antigamente aí tinha até aqueles quadros que o pessoal fazia com Salmo 91, Salmo 23, aí o pessoal botava ali na parede de sua casa. Agora que diminuiu mais um pouco, mas o pessoal, eles utilizavam muito os salmos ali e colocavam dessa forma, né? Então, o livro de Salmos tem uma importância muito grande, que é a lição que eu vou falar hoje, neste domingo, né? O primeiro tópico aí fala o seguinte: título, divisão do livro e autores. Nesse tópico analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmo. Título, a palavra telim em hebraico significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Podemos já dizer que o Salmo é o livro dos louvores. Telim, o livro do Salmo, trata-se de composições métricas do inário de Israel. Conforme descreve Mateus Henry, embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar, incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos, alegria e tristeza. Olha, esse livro de Salmo, ele foi usado muito tempo para o povo judeu, para eles cantar. Muitos judeus que moravam distante, quando eles iam para Jerusalém, aquelas caravanas de pessoas que iam ao templo, iam buscar a Deus ali, alguns moravam
ali em regiões distantes, eles cantavam esses louvores no caminho e eles se utilizavam dos salmos para isso, para cantar. Os salmos, eles expressam momentos de alegria e também momentos de tristeza. Muitos cânticos são cantados pelo autor ali, ele está expressando o momento em que muitos deles viviam ou vivenciavam na sua vida. Então, eles cantavam. Então, o povo de Israel, muito tempo, isso aqui foi o inário, o salmo foi o inário do povo de Israel. Aqui são cânticos, são louvores que eles cantavam em momentos de alegria ou também em momentos de tristeza, como está dizendo a lição. Desejo de intimidade e proteção do Senhor, exaltação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos em salmo ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e o agir de Deus. O salmista, o escritor está dizendo aqui o seguinte, ele não se limita só a uma canção, porque na verdade ele traz desígnios do próprio Deus, exaltação, louvor, honra a Deus, reconhecimento da grandeza de Deus, a proteção de Deus, tudo isso os salmos eles representam. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos aí que tem algum salmo que gosta, né, que é preferido de alguns irmãos aí. Sempre tem alguém que não, eu gosto do salmo de número tal, né? Eu sei que muitos de vocês têm preferência por algum salmo que vocês têm preferência. É um livro bastante acionado, né? Livro que as pessoas lê mesmo o salmo. Tem gente que não sai do livro de salmo, não. Tá ali, vai ficar eternamente aí no livro de salmo, recorrendo ao salmo 23, salmo 91, salmo 121, 122, muitos salmos fortes aí que tem muito mais de que não se resume a um cântico, só um cântico, mas a um arsenal de informações sobre o próprio Deus. Indicam em muitos salmos proteção, livramento de Deus, exaltação a Deus, cânticos de júbilo ao Senhor. A divisão no livro de Salmo. É comum considerar a divisão no livro de Salmo em 5 livros que começam respectivamente no Salmo. Primeiro, 42, 73, 90 e o 107. David Ward Jr. destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus. Se a gente for olhar a forma que o livro de Salmo ele está organizado, o salmo ali primeiro, ele é um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus. Se você for olhar, aquele salmo primeiro ali já é um salmo que incentiva o cristão a meditar na palavra de Deus, que é o salmo primeiro, que muitos dos irmãos conhecem esse salmo, o salmo de número 1, aonde é um salmo que incentiva e exalta essa meditação na palavra de Deus. Se você for olhar, ele já começa o livro já com esse salmo aí, já incentivando a meditação na palavra. Olha, diz aqui, e encerrar com uma exortação a todos para louvar o Senhor, que é no salmo de número 150. Ele começa incentivando a meditação na palavra e encerra no 150, incentivando as pessoas a louvar ao Senhor, Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Então, que a nossa vida como cristão, ela seja vivida
à luz da palavra de Deus e pautada na palavra de Deus para a glória de Deus. Então, é uma das coisas que o Salmo vem mostrar para mim e para você. O Salmo primeiro, ele começa ali incentivando a meditação na palavra de Deus, a meditação na busca pelo conhecimento, porque você meditar é diferente de só ler, né? E o salmista já ali incentiva no Salmo primeiro. Agora, finaliza no Salmo 150, né? Encerra com exortação a todos para louvar e exaltar a Deus. Autores desse livro, Salmo. É importante ressaltar que nem todo o Salmo é de autoria de Davi. Outra coisa que muitas pessoas acham, e eu também já em algum momento achei isso, que todos os salmos eram de autoria de Davi. E não é todos os salmos que foi Davi, não, né? Talvez por ser o mais conhecido, é atribuído a ele um maior número de salmos, né? Para alguns, 73 para alguns comentaristas, e que seja comum denominar o Salmo de Davi. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia da Escola Bíblica, como o Salmo 1, 2, 10, dentre outros. Outros autores são Moisés escreveu o Salmo, Salomão, Asaf, Etan, filho de Corá. Assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e época, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo, e dele somos dependentes. Então Moisés escreveu, os filhos de Coré. Se você for olhar, muitas pessoas não sabem disso aqui ainda. É uma coisa, sabe, que foge ao conhecimento das pessoas. Por mais que as pessoas recorram a esses livros, mas tem gente que não sabe. Porque, na verdade, tem pessoas que pensam que todos esses salmos foram escritos por Davi. Por ele ser o mais conhecido, né, dentre esses salmistas aqui, Davi é realmente uma referência quando se fala da pessoa dele, o rei de Israel. A maioria atribui muitos salmos a ele. Agora, tem salmos aqui que não foi escrito por Davi, não tem nada a ver. E você vê que muitas pessoas pensam que Davi, todos os salmos foram escritos por Davi. Tá? Coisa que você precisa aprender aí em sua casa. Você que está me acompanhando através do nosso Instagram e acompanhando aqui a Escola Dominical. Não foi todos os salmos escritos por Davi. E você que está me acompanhando aí, coloca aí qual é o seu salmo preferido. Tenho certeza que você tem um salmo aí que você gosta. Coloca aí para mim aí, os irmãos, qual é o salmo que você gosta, qual é o teu salmo preferido aí do livro de Salmo. Segundo tópico da lição: principais características do livro. As principais características do livro. Aí, a Júlia colocou 123. Poxa, a Miriam colocou o mesmo salmo que o Ageu. 125. Jaqueline, 125. Deixa eu ver, quem mais? A Miriam, 23.
Valdiran Santos Silva, pastor Valdiran, 101, Noel 120 e 33, Paulo Henrique 91, o Breno o 20, Salmo 20. Então, você vê que muitos irmãos, Salmo é um livro, eu acredito que Salmo e os Evangelhos sejam os mais lidos aí entre o pessoal. A pastora botou ali o 46, seja o mais lido entre o pessoal, seja Salmo e os Evangelhos. Muitas pessoas, tem livros da Bíblia que tem pessoas que nunca passou nem por ele, porque algumas pessoas não recorrem a esses livros, entendeu? Vamos lá, principais características do livro. O livro de Salmo é classificado como literatura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Ezra Bento, o que não significa que são textos fruto da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem, né? Uma das coisas que a gente observa aqui é que o livro de Salmos não significa que são textos fruto da imaginação humana. Não tem nada de fruto da imaginação humana aqui no livro de Salmos, irmãos. Ele é um livro que foi totalmente inspirado por Deus. Totalmente inspirado por Deus, totalmente. Tem nada de fruto da imaginação humana aqui não. São um livro inspirado pelo próprio Deus, inspirado pelo Senhor e digno de toda aceitação para a igreja e para todos nós. A poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, né? O livro de Salmos é uma poesia hebraica. E não só no Salmo, o comentarista está dizendo que vamos encontrar poesia, mas no Antigo Testamento vamos encontrar também poesia. Por exemplo, em Êxodo 15, 1, 19, Deuteronômio 32, Juízes 5, 1 e 31, como comenta na Bíblia de estudo, palavra-chave. Trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo. Trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos, como os escritores lidaram com os mesmos. No livro de Salmos é interessante a gente entender que muitos escritores ali, eles, viviam momentos na vida deles e eles acabavam expressando isso, né, ali inspirados por Deus. Você vai ver que, por exemplo, o salmista chega lá e ele ali está enfrentando uma situação complicada e aí ele diz, olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se a gente for observar, ele olha para os montes e ao mesmo tempo ele reconhece Deus como o socorro para ele, e ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o salmista,
em algum momento, ele expressa ali uma situação que até mesmo ele está vivendo, até mesmo ele está enfrentando na sua vida. Acrósticos. Salmos também contém poemas acrósticos, em conjunto em que a primeira letra de cada verso forma uma palavra, ou segue uma sequência alfabética. Título de exemplo. No Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com a mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribuiu para a memorização, o qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico no tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo de ensino e aprendizado da palavra de Deus. É uma das coisas que a gente vai perceber, né? Se a gente for analisar direito sobre a questão do salmo, tem alguns salmos que eles usam muito a mesma repetição, a mesma coisa, né? Você lê uma coisa, embaixo já está a mesma coisa, você segue aquela sequência ali, entendeu? O livro de Salmo, ele, em alguns salmos, assim, parece que você está lendo a mesma coisa, sabe? Sequenciado. E aí é até fácil no processo de memorização, né? Outra característica do salmo. Vamos ver, refrão. Os refrão é a repetição de uma frase ou forma em alguns salmos. É possível perceber referida à repetição com maior clareza. No Salmo 107, por exemplo, a repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações, né? Que eu estou explicando que há essa repetição em alguns versos, né? Por exemplo, e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou da sua necessidade, que é as repetições do 107, versículos 6, 13, 19 e 28. Louve ao Senhor pela sua bondade e pela sua maravilha para com os filhos dos homens. No primeiro refrão percebemos claramente o grito por socorro. No segundo, a gratidão é a resposta do Senhor. Os refrões têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar pensamento. Outra característica do salmo é o uso do paralelismo, conforme explica Ilma Barreto, Holanda. A poesia hebraica e a poesia ocidental são bastante diferentes. Uma das diferenças que se pode perceber é que a poesia hebraica quase não rima das palavras, ou pouco uso do efeito é compensado pelo uso do paralelismo, que consiste em repetir a mesma ideia em dois versos sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso, né? Que o escritor fala sobre a questão do salmo como poesia, né? E que muitas vezes a gente lê uma leitura de salmo e realmente a gente percebe que é uma poesia. E essa questão também de muitos versos que você lê e na frente tem uma mudança pouca, e você lê de novo, repete de novo a mesma coisa. Os escritores do Salmo, inspirados por Deus, fizeram o uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem, né? Então, muitos escritores, eles, inspirados por Deus, fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem de Deus. Vamos ao terceiro tópico. Esclarecimento de algumas expressões. Neste tópico, destacaremos o provável significado dos termos. Tem muitos
termos aqui que são, que a gente vê nos livros do Salmo, né? A gente vê nesse livro e o comentarista tenta explicar algum significado deles para nós, que ele vai destacar alguns prováveis significados dos termos Selá, Igaion, Mictão, Geduntum, Masquil e degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre o seu significado, havendo constante debate sobre o tema. São alguns significados de algumas palavras que a gente encontra ali no livro de Salmo, que o comentarista vai tentar explicar algum desse significado, mas ele já diz o seguinte: olha, tem opiniões muito diferentes a respeito de alguns significados. Ele vai tentar explicar, mas ao mesmo tempo ele está falando que tem outros significados que outras pessoas dizem não ser esse significado, mas ser outro significado. E há muitos debates relativos a essa questão. Selá, Igaion e Mictão são termos considerados técnicos da área musical, encontrada em vários salmos, né? Essas palavras a gente encontra em vários salmos. Algumas versões omitem esses termos, né? Algumas versões de Bíblias que foram escritas, elas omitem esses termos, né? Não tem ali esses termos, né? Já a versão BKG atualizada apresenta tais termos já traduzidos como ideia mais comum. Algumas Bíblias que eles lançam, algumas traduções, já omitem esses termos, já não tem esses termos aí em algumas Bíblias. Você vai passar e lendo a Bíblia e não vai encontrar. Geduntum era da família dos levitas, habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais, né? Que é o termo Geduntum. Então, era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Então, é muito complicado, por exemplo, a explicação de alguma situação relativa à forma de músicas. A cultura deles era totalmente diferente. Então, quando você pega, por exemplo, a poesia deles, não tem nada a ver com a poesia da nossa região aqui, da nossa cultura. Eles eram muito diferentes. A cultura deles não tem nada a ver com a nossa. A forma musical é uma forma musical muito distante dos dias de hoje, que também não tem nada a ver com a forma de música do nosso povo, da nossa cultura. Uma situação muito distante, muito distante, né? E vendo aqui a lição, a gente percebe, né, o quanto o comentarista está se esforçando para tentar nos dar uma ideia de como era os salmos para esse povo, os seus significados e tal, enfim. Mas que, na verdade, quando se fala da área musical é muito complicado para se explicar essa situação por conta de termos que eles tinham lá que a gente não entende bem essa questão dos termos de lá, como era e tal, mas aqui o comentarista tenta nos dar uma ideia. Os comentários, portanto, não há consenso quanto à exata ideia de tais termos que queriam expressar nos diversos cantos. O termo Selá é bastante utilizado e ocorre 71 vezes, no Salmo 3, 4, 24 e 46, e entre outros. A Septuaginta considera como uma pausa ou interlúdio musical.
Já o termo Higaion, Salmo 9 e 16, aparece junto com o Selah e pode se referir a um momento para meditação. Olha, referente a essa questão dos salmos, muitos comentaristas têm opinião diferente desse significado, desses nomes aqui, o que realmente quer dizer, né? Muitos comentaristas, eles apresentam significados diferentes, né? Onde esses termos e o seu significado aparecem junto com, eles divergem de comentários, de opiniões sobre esse determinado assunto, né? Higaion também está presente no Salmo 19, 14, 92 e o verso 3. Nas frases meditação do meu coração é a harpa com solene. O termo miquitão representa no Salmo 56 e 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa ou como registrado por texto gravado ou permanente. Mesmo não havendo consenso entre os estudiosos quanto à exatidão do significado dos termos encontrados nos diversos salmos, contudo, o estudo do mesmo nos faz meditar sobre o aspecto importante e aplicável aos cânticos utilizados hoje, como entre outros. Primeiro, a importância da meditação quanto ao conteúdo dos hinos, né? Alguns significados ali mostravam a importância da meditação quanto ao conteúdo dos hinos. E trazendo para os dias de hoje, referente a hinos, se a gente for olhar bem direito, a gente vai perceber que alguns hinos de hoje não tem conteúdo nenhum de exaltação a Deus, não tem conteúdo nenhum. Não tem conteúdo nenhum de exaltação a Deus. Se a gente for olhar bem, tem pessoas aí, pessoal, que tá gravando hinos e cantando que não tem conteúdo nenhum. Não tem, são hinos que vazio, vago, mas que também são exibidos pelo público e por essas pessoas de muito bom grado. Mesmo não tendo nenhum conteúdo, as pessoas recebem esses hinos aí, esse louvor de bom grado, né? Sem conteúdo nenhum. Então, você veja aí a situação que chegou esses hinos de hoje. Não tem conteúdo. Então, antigamente não. Alguns hinos deles tinham muito conteúdo. Muito conteúdo. Muito não era pouco não. Então, a gente percebe essa situação aqui com muita clareza. E olha, irmãos, não é fácil explicar essa lição, já visto que ela é escrita de um ponto de vista musical, de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Eu já não entendo de música aqui. E ainda abordar um estilo de música, de cântico, lá de um povo que viveu há anos e anos e anos de distância da nossa cultura, não é fácil. Vamos ver, num tempo de tanta agitação, a relevância de reflexão quanto ao momento vivenciado, em unir oração e palavra de Deus e canto. A combinação, eu uso diversos ritmos e melodias conforme a mensagem a ser passada ou acontecimento que está sendo retratado. Então, uma das coisas interessantes aqui é que os salmos, mesmo sendo cântico, ele nos incentiva a meditação na palavra de Deus, ele nos incentiva a oração e incentiva a gente a cantar louvores ao nosso Deus, né? Existe pelo menos essas duas coisas, o crente não pode. Eu estava vendo ontem, ouvindo um homem de Deus falar ontem, que o crente não pode faltar nem a leitura da Bíblia, nem a oração, e nem o seu louvor.
Porque quando o crente ele deixa de ler a Bíblia, ou ele deixa de orar, ele fecha a porta da comunhão com Deus. Porque se ele não está orando, se ele não está lendo uma Bíblia, se ele não está fazendo nada disso, como é que ele vai ter comunhão com Deus? Não tem como. Ele está fechando a porta da comunhão com Deus, porque ele não está orando, ele não está lendo uma Bíblia, ele não está se fortalecendo. Então, isso é muito complicado para a vida do crente. O crente precisa entender que essas coisas são importantes para o andamento da sua vida espiritual. Ele precisa meditar na palavra. O que é meditar, pastor? O Salmo fala muito de meditação, né? Se a gente for lá no Salmo primeiro, a gente vai ver que ele fala muito de meditação. Pastor, o que é meditação? Olha, tem pessoas que lêem a Bíblia, e para a gente entender melhor, que lê atropelando os textos. Vai lendo, e muitas das vezes não vai compreendendo o que está lendo, não vai parando para meditar naquele texto. Opa, o que quer dizer isso aqui? O que significa isso aqui? Por que ele falou isso? O que é que esse salmo quer dizer? Foi escrito por quem? Quando escreveu? Para que escreveu? Aí não, as pessoas vão lendo, e ainda há aqueles que, quando vai ler a Bíblia, ele vai na Bíblia para encontrar o que ele quer. Por exemplo, ele vai ali para encontrar uma coisa que ele quer encontrar. Aí ele dá um significado a um texto ali que muitas das vezes o autor não queria dizer nada daquilo ali. Mas aí ele, querendo encontrar o que queria, ele vai se utilizar de um texto para dar um significado que o texto mesmo não está dando esse significado aí. Então é muito complicado. Você precisa ler, mas você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa meditar nela, entender, sabe? Não adianta você ler, eu já falei isso várias vezes. Não adianta você ler atropelando tudo. Não adianta você ler atropelando tudo. Você vai lendo de uma forma que você... Tem gente que vai lendo uma situação, e eu estou aqui hoje, mas o diácono Iata está aqui, mas eu hoje aqui. Ele tá aqui sentado aqui, o homem, ouvindo o ensino aqui. Não adianta você ir lendo. Quando chegar no final, se alguém perguntar, você entendeu o que leu? Não. Quer dizer, é um perigo isso, porque você está lendo, mas você não está entendendo o que você lê. Então isso é perigoso, porque você vai lendo, aí lê o Salmo primeiro, aí lê o segundo. Se alguém perguntar, e aí, você entendeu o que desse primeiro salmo que você leu aí? A pessoa, rapaz, não entendi quase nada aqui. Quer dizer, a pessoa estava lendo o salmo, mas não estava meditando, né, naquela palavra, o que quer dizer. E você precisa ter esse cuidado com a Bíblia, ali de meditar, de estar ali, sabe, dentro dessa realidade aqui. Eu vou ler agora, mas eu vou aprender. Por exemplo, não existe um livro da Bíblia que não tenha sido escrito por alguém. E não existe nenhum texto na Bíblia aí que o escritor não esteja querendo dizer alguma coisa. Agora, cada um encontra o que quer. Por exemplo, eu ouvi uma vez um professor ensinando que um irmão encontrou na Bíblia que há de ser que no último dia Judas será salvo. E aí ele batia na tecla que o Judas ia ser salvo, porque ele tinha encontrado na Bíblia. Encontrei, está na Bíblia, Judas vai ser salvo, e eu encontrei, e está lá, e brigou, e zoou, e fez uma confusão terrível, que o homem ia ser salvo, e que já estava salvo, porque a Bíblia diz que o Judas estava salvo, e foi teima, e foi zoada, e foi confusão. Quando for olhar o texto não se referia, não era Judá, não tinha o S, e ainda tinha uma vírgula dizendo, há de ser que naquele dia Judá será salvo. Judas é uma coisa, Judá era o nome de uma das tribos de Israel, e Judas era o nome de um dos apóstolos de Jesus. Então o irmão misturou as bolas, ele achou que era uma pessoa só, o cara achou que era uma coisa só.
E aí o problema, porque agora que a Bíblia está dizendo, ai de ser que naquele dia Judá será salvo, né? Que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele vem da tribo de Judá. Israel era dividido por 12 tribos, as 12 tribos que levavam o nome dos filhos de Jacó, né? Levi, Simeão, levava o nome deles, dos filhos de Jacó. Naftali, levava o nome. Então era dividido em 12 tribos. Então o irmão sem conhecimento das 12 tribos de Israel e dessa questão, ele aplica, né, dessa forma, dando um significado totalmente oposto ao que a Bíblia está dizendo. Então, assim, você vê que hoje muitas pessoas fazem o mesmo hoje. As pessoas fazem o mesmo. Você vê que tem gente aí ensinando a Bíblia aí que não tem conhecimento nenhum para ensinar a Bíblia. E aí não tem conhecimento para ensinar a palavra, está ensinando e aí acaba cometendo alguns erros terríveis, entendeu? É complicado, né? Eu vi um pastor dizer, poucos dias, um tempo atrás aí, que a Assembleia de Deus tinha 400 anos, misericórdia. O cara não conhece nada da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem 400 anos. Se a Assembleia de Deus surgiu em 1910, como é que a Assembleia de Deus tem 4 anos? 1910 para 2020, quantos anos? 110 anos para 2020, né? 1910 para 2020. Não, tem 400 anos. Por quê? Porque é um tipo de pastor que não lê. Ele não lê. Ele não procura a informação. Ele está na frente da igreja ali, canta os hinos, ora por uma pessoa ali e tal. Ou também assim, né? Quando é para pregar, chama alguém de outra igreja, bota para pregar, porque também não tem mensagem para pregar. Quem não lê não vai ter mensagem para pregar para o povo. E aí vai levar desse jeito aí. Mas não tem conhecimento bíblico. Não tem conhecimento bíblico e não tem conhecimento da história. Entendeu? Então, e você, irmão, precisa meditar nas coisas, aprender. Esses salmos aqui mesmo é muito importante. Eu aconselho os irmãos a meditar, se aprofundar nesses salmos. Eu incentivo os irmãos a ler, meditar, ir na internet, buscar informação, buscar o conhecimento, sabe? Entender o porquê esses salmos estão ali. E ler, reler, meditar, parar em cada fala, em cada cântico desses autores aqui, né, para você entender, né? Então você precisa ter essa ideia do livro de Salmo. É um livro bastante procurado pelas pessoas, mas que as pessoas não compreendem muito o livro de Salmo. Tem gente que eu falei aqui, ó, não sabia que os salmos foram escritos por Moisés, pelos filhos de Coré e por Davi. Eu antigamente pensava que os salmos era tudo de Davi. Pensava que era tudo de Davi. Aí uma pessoa mais esclarecida na época me explicou, dizendo que não é tudo de Davi, os filhos de Coré também escreveu, Moisés também escreveu, e eu achava que não, cara, era tudo escrito por Davi. E tem ainda autores desconhecidos, que não foram mencionados e nem descobertos ao longo da história quem escreveu esses salmos, quem escreveu os salmos. Então, muitas pessoas lêem, mas não entendem o significado do salmo. Por exemplo, esse povo lê o Salmo 91. O que é que eles entendem do Salmo 91? Nada. Nada, porque você vê a pessoa que não serve a Deus ainda, coloca o Salmo 91 lá na parede, não, aí eu estou seguro que é o Salmo 91, tal. Aí não entende o próprio Salmo 91. Como é que o Salmo 91 começa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Senão o crente fiel. Quem é aquele que habita? O crente fiel. À sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, somente nele confiarei, e tal e tal. Então muitas pessoas não entendem
né? Não entende isso, realmente. A Jéssica está dizendo, muitos estão com a Bíblia aberta, mas nem lê. E tem outro problema. A Bíblia fechada é um problema e aberta para quem não vai entender é outro problema. É outro problema. É como eu estou explicando. Fechada é um problema. E aberta para quem vai ler e não entender é outro problema. Porque eu vou lhe falar a verdade. O que tem de pessoas, né, que vai ler a Bíblia e não entende, não são poucos não. Isso aqui já chegou pregador por aqui, que pregou aí e tal, e aí e falou umas coisas que foi obrigado depois eu dizer que estava em desacordo da escritura. Não tá, não bate com o que você disse e tal. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acham que podem subir em um púlpito para falar da palavra de Deus sem estarem preparados para isso. Porque se a gente se prepara para tudo nessa vida, vai trabalhar em qualquer área, exige você ter um preparo, você ter um conhecimento, né? Diácono Iata veio hoje aqui para a escola dominical, que olha onde está lá o homem lá, está aqui hoje na escola dominical, lá sentado, está ali, tem um aluno hoje aqui. Você exige um preparo. Por exemplo, se o cara que nem ele aí está numa carreta tal, se ele não tiver o preparo para chegar com a carga ao determinado lugar, ele não vai fazer o horário. Ele não vai fazer o horário. Não. Por quê? Porque ele pode se perder no caminho, que nem tem muitos que já se perderam aí, se perde no caminho, e aí quando vai chegar lá, já a feira já passou. Cara, porque se perdeu, o cara se perdeu, o cara ia fazer uma trajetória, digamos, de 1.000 quilômetros, aí o cara fez de 1.500, gastou combustível demais, se perdeu, chegou atrasado. E se tiver levando verdura, alguma coisa, se for abacate, vai chegar os abacates, a lama na carroceria, derramando em direção o Ceasa, né? A o Valdirão, estão dando risada ali. Valdirão, se fosse você, meu velho, ia chegar só a lama, os abacates, os caroços. Olha aqui os caroços aqui pros caras lá. Chega lá no caroço, entendeu? Porque não tem o conhecimento necessário, entendeu? Não tem a bagagem necessária para tal função. Então eu conversava com algumas pessoas ali, algum tempo atrás, com um obreiro aqui de outra igreja, ele, né, a gente conversando, ele perguntando algumas questões, e eu explicando a ele como é a Assembleia de Deus Madureira. Como é para o cara chegar a pastor. Aí o cara, só não é assim, o cara, eu não me importo se os anos vão passando, eu não tenho essa pressa que o cara tem, que nem muitos aí tem. O cara tem pressa de chegar a pastor. Poxa, tem cara aqui que o cara dormiu, quando acordou já era pastor. Quer dizer, aí o cara é pastor de quê? Da sua própria igreja. Ele mesmo foi lá e criou, botou uma garagem, ou alugou um salão, botou umas cadeiras e um púlpito de vidro, chegou lá e disse, eu sou pastor, entendeu? Agora, eu quero ver o cara se tornar qualquer coisa na vida sem ele passar por um treinamento. Eu quero ver. A única coisa que eles estão se tornando na vida sem passar por um treinamento é pastor. Todo mundo hoje é pastor. Chega aqui, não sou pastor. Mas rapaz, tu não está há pouco dia, não era membro lá da igreja. Não, já sou pastor, já estou aqui já como pastor. Pastor já, tem quantos anos de crente? Não, tem um ano e meio. Já um ano e meio já pastor, já é pastor, o homem é pastor, 1 ano e meio. É pastor mesmo, é pastor. Agora, pastor da onde? Não, é pastor realmente de uma garagem que ele foi e abriu. Igual o Valdirão tem lá. Olha aí, Valdirão, essa garagem sua aí lá naquela casa do Zezé dá até para abrir um ponto, botar. O Ageu ali já fez um negócio de queijo
só é tirar os queixos e botar também, gritar de trás de um púlpito, agora aqui eu sou. Mas não funciona, meu irmão. As coisas não é por aí, entendeu? As coisas não é por aí. Quer dizer, qual é o risco de um cara que vai pegar uma carreta sem ele ter experiência necessária? Aproveitar o exemplo que o Iago está aqui. O risco dele é grande demais. Por quê? Porque ele vai colocar a vida das pessoas em risco que estão transitando na BR, quanto mesmo a sua própria vida. Qual é, pastor, o problema do pastor que não é pastor, que chegou desse jeito? O problema dele é o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: ensina estas coisas e milita nela, porque fazendo isso salvará tanto a ti como aos que te ouvem. É porque, na verdade, sem o preparo necessário para conduzir o povo, ele vai levar o povo à ignorância espiritual, ele vai levar o povo à ignorância, à falta de conhecimento espiritual. Então ele vai levar esse povo à ignorância. Ele vai destruir esse povo espiritualmente falando. Por quê? Porque ele mesmo chegou a um posto que ele não conquistou, mas que ele se autoproclamou. Uma coisa é você ser colocado e outra coisa é você se colocar. É bem diferente você ser colocado e você se colocar de uma forma que você não é. Por exemplo, que eu estou explicando. Existe cara que pode dizer: eu sou bom chofré, eu sou bom, eu sou. Mas se ele não comanda bem o negócio e não cumpre bem os horários, ele não pode ser um bom chofré de qualidade. Por quê? Porque ele não cumpre os horários, não atende os horários e nem manobra certo o movimento, entendeu? Então, não é, entendeu? Não vai funcionar. Na vida, em qualquer área, um professor, um médico, um cara, ele precisa estar preparado, né, para tal situação, né? Para tal situação. O Valdir sofre bom que anda dentro da faixa. Então, quer dizer, você tem que ter um preparo, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter. Então, a Bíblia, ela, eu posso dizer para vocês hoje, e aproveitando, falar algo para os irmãos, que a Bíblia leva anos e anos e anos para uma pessoa poder compreender bem as Escrituras. Anos de estudos, anos de sabe, para poder você se alinhar no ensino da palavra. E ainda há outro fator importante aqui, é que vocês precisam entender. Uma coisa que eu tenho que ter e todo orador precisa ter. Eu tenho que ler, entender para mim, e depois de receber para mim, eu preciso passar para os outros ainda. Tem gente que até lê e entende para si. A maior dificuldade é passar o que lê. Você tem que tirar de dentro de você e passar isso para os demais, para que eles possam, compreender. E aí a sua responsabilidade ainda se torna maior. Por quê? Porque você, mandar alô para o pastor Murilo, pastor Cleuso, pastora Sabina, você tem que ler, entender e passar o que você está entendendo para as outras pessoas. E daí já tem outro princípio: você não pode passar algo para o povo que esteja errado. Você não pode dar uma interpretação ao texto que o autor não deu e que ele não falou. Porque uma coisa é você ler para você e outra coisa é você entender e passar para as outras pessoas, para que essas pessoas também possam compreender a Escritura. Então, tá aí o Valdirão, vamos que vamos na meditação da palavra. É o que eu estou dizendo a vocês. Lógico que eu não entendo nada de música daquela época,
daquele povo, né? Eu não entendo nada de música. Mas, como eu estou dizendo a vocês, né? Que a gente precisa, né? Entender isso. O livro de Salmo é um indispensável guia para o louvor, a oração, tanto individual como coletiva, com todos, principalmente nesse tempo de tantas distorções, superficialidade doutrinária expressas em muitos cantos, né? Outra coisa que a gente precisa entender: os cantores evangélicos hoje, eles cantam muitas músicas que não estão em acordo com os salmos aqui, porque ele é um guia de louvor, de cântico, né? E de muita oração. Se a gente for olhar os salmos, todos eles estão exaltando a Deus, a maioria deles. E se a gente for perceber os louvores, os cânticos do salmo, para o que as pessoas cantam hoje, já poderia dizer que, na verdade, estas pessoas... Não. Nós estamos no jejum agora até meio-dia. O jejum, o presidente Bolsonaro decretou um jejum no Brasil aí até meio-dia. Nós estamos em jejum. Para jejuar todo mundo. Esqueça o pão aí, em nome de Jesus. Aí, então, irmãos, veja bem, vamos lá. O que muita gente canta hoje, pastor? Não canta nada. Porque muitos cânticos hoje, eles não exaltam a Deus. Ele não é uma forma de exaltar a Deus. Existe cântico hoje que é verdadeiro desabafo. Por exemplo, onde uma pessoa canta um cântico que tem menos conteúdo do que uma música do mundo. Tem menos conteúdo do que uma música do mundo. Por exemplo, eu falava aqui na igreja, a gente vai ver, o cara nem crente não era, cheio de demônio, né, envolvido com muitas coisas erradas, homossexual, drogas, uma série de coisas. O líder da Legião Urbana, Renato Russo. Se você for olhar, ele tem uma música que ele canta, uma parte aí que eu já falei aqui na igreja várias vezes, ele canta: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Quer dizer, poxa, ele está dizendo que é preciso amar as pessoas como se o amanhã não existisse. Poxa, isso é uma mensagem muito forte, velho. É muito forte essa mensagem. Como, pastor? O que Jesus ensinou. Jesus ensinou sobre isso, ensinou. Ele disse: olha, não estais preocupado com o dia do amanhã. Eu não posso me preocupar financeiramente com o amanhã e nem fazer planos de amar amanhã, sendo que eu não sei se estarei vivo amanhã. Como é que eu vou fazer um projeto para amanhã, se o amanhã, diz os mais velhos, diz todo mundo, não me pertence? O amanhã pertence a Deus. Então, o que ele está dizendo é o ensinamento do Mestre Jesus, é uma orientação de Jesus. É preciso amar como se não houvesse amanhã. O que eu tenho que fazer agora, hoje, agora, me entregar agora, pelos meus filhos, pela minha vida, pela minha esposa, pelos irmãos. Agora, meu irmão, é agora. É agora, nesse exato momento que você está em sua casa, agora que você tem que abraçar essas pessoas e viver o agora e não o amanhã. Então, observa a letra da música. É uma música mundana? É. Eu estou incentivando os irmãos aí a comprar CD, pendrive. Não, nada disso. Eu estou fazendo uma análise e dizendo a vocês que tem muito louvor evangélico que é uma porcaria.
é uma porcaria, não exalta a Deus.